E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Alisson, da disciplina de Geografia, aqui da Educafro, do nosso núcleo online do Enseja 2021. Espero que estejam todos bem. No nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre meios de transportes, infraestrutura, veículos, e hoje o nosso papo vai ser um pouquinho mais diferente. Hoje a gente vai falar sobre fluxos migratórios. É um tema muito interessante, é um tema que está atrelado à própria sobrevivência do ser humano, né? O ser humano migra, ele sai de um lugar para o outro constantemente, diariamente. Ele chega num lugar e ele parte de outro, ele parte de um lugar e vai para o outro. Enfim, o ser humano ele migra bastante ao longo do dia, ao longo do ano. E a gente vai falar sobre esse contexto, né, de migração, mas por uma perspectiva mais atual. Entrar aqui nos detalhes do que são esses fluxos migratórios, é importante a gente se atentar ao conceito de migrações. Afinal, é esse fenômeno de migração que vai direcionar os fluxos, né, para onde as pessoas estão indo, né, da onde que as pessoas estão saindo. Então é bom a gente se atentar a esse conceito. O termo migrações corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de troca de país, de região, de estado, pode ser de cidade ou até mesmo de domicílio. É bom a gente se atentar que migrar, o ato de migrar, é uma característica é, que faz parte da nossa história. O ser humano ele migra já antes mesmo dele estabelecer como sedentário, né? Quando ele, enfim, começou a desenvolver a agricultura, se fixar num local. Então, migrar, mudar de um local para o outro em busca de melhores condições de trabalho, de alimentação, de condições ambientais, por exemplo, de um solo mais fértil para cultivo, para agricultura, tudo isso faz parte da nossa história e está relacionada com esse ato de migrar. Então, a migração é uma coisa que é intrínseca, não só à espécie humana, mas também a outras espécies. Tem muitos animais que eles migram ao longo do ano, né, em busca de condições mais favoráveis para a alimentação. Então, é uma condição que ela é uma característica de nós seres vivos, não só seres humanos, seres vivos de uma forma geral. As migrações dificilmente elas vão se dar de forma espontânea. As pessoas às vezes gostam do local que ela está morando, só que por alguma necessidade elas precisam migrar. Entre os principais, né, tipos, as principais razões para migrações de pessoas estão as de origem econômica, política, as naturais e as culturais ou religiosas. Dentro desse grupo de econômicas, a gente pode destacar principalmente uma maior oferta de trabalho em outra região do que naquela região onde a pessoa está residindo atualmente. Então, a pessoa em busca de melhores condições de trabalho, maiores oportunidades de trabalho, ela acaba saindo do seu local, da sua residência, da sua região, e indo para uma outra região, uma outra cidade, em busca de melhores condições, em busca de salários maiores, condições menos insalubres, né, de trabalho. Então, dentro dessa categoria de econômica, a gente pode destacar principalmente esses fatores. É claro que a gente pensar com mais tempo, a gente vai conseguir identificar outros também. Dentro dessa categoria de econômica, a gente pode destacar principalmente um tipo de imigração que a gente vai falar daqui a pouquinho, que aconteceu aqui no Brasil durante a segunda metade do século passado, entre 1900 principalmente intensificado principalmente em 1950, 1940 e 60, que foi a migração de um grande grupo de pessoas que residiam na região nordeste do nosso país para a região sudeste, principalmente ali para o estado de São Paulo, né? Esse é um tipo de migração econômica porque as pessoas estavam em busca de melhores condições de trabalho,
já que São Paulo é um polo industrial, você tem maiores ofertas de trabalho. A gente pode destacar também as migrações de origem política, né? Nessa foto aqui é uma foto de refugiados venezuelanos na fronteira com o Brasil. Muitas pessoas migram também em função de desestabilidade política. Isso aconteceu há pouco tempo com a Venezuela, mas já aconteceu também com a Nicarágua, já aconteceu com alguns países também da Europa durante o século passado, em função de guerras. Isso acontece também, é muito presente esse tipo de migração em algumas regiões da África. Tem muitos países que eles não têm fronteiras tão bem definidas, e há uma variedade muito grande de grupos étnicos, que às vezes esses grupos étnicos não conversam entre si, tem algum tipo de conflito, e um acaba ascendendo ao poder, né? Então isso acaba gerando esse tipo de migração também. As pessoas acabam fugindo, né? E viram refugiados políticos. Aconteceu com a Síria, né? Que muitos sírios acabaram indo para a Europa, para a Turquia, alguns vieram para o Brasil. Então, são alguns exemplos que estão relacionados a esse tipo de migração política. A gente também tem as migrações naturais. Elas estão vinculadas a desastres naturais. Por exemplo, o Haiti é um país que sofreu bastante no 2010 com terremotos, né? Terremotos de magnitude consideráveis que arrasou um país praticamente inteiro. Então as pessoas acabaram tendo que migrar para outros países para sobreviver, para se reerguer, né? Tanto economicamente quanto também em busca de melhores condições de vida. Temos também migrações culturais ou religiosas. Às vezes, determinadas regiões, você tem grupos com religiões distintas, né? E dentro desses grupos de religiões distintas, sempre destacam-se algumas frentes mais radicais. E essas frentes radicais podem acabar entrando em conflito com um grupo que pensa diferente, né? Ou com a cultura ou com a religião diferente. Então a gente acaba vendo pessoas migrarem, né? Saírem de suas residências em função desse tipo de conflito. A gente tem um que faz parte do nosso período atual, que é o conflito com os povos curdos, né, que é um povo que tem uma cultura um pouco distinta, diferente do grupo majoritário da região onde eles habitam hoje, e muitos acabaram tendo que migrar ao longo da história, né, fugindo justamente de perseguições culturais, né? Religiosas também, a gente vê, isso é muito comum, né? Infelizmente é muito comum, grupos de pessoas que migram em função de perseguição religiosa. Então, essas são as principais razões para migrações, né? É claro que podem existir outras, mas as mais significativas seriam essas. Existe ainda tipos de imigração. Dentro de todas aquelas razões que levam a pessoa a migrar, elas podem ser classificadas dentro de determinados grupos, né? Porque essas migrações elas têm características próprias, né? Nem toda migração ela apresenta o mesmo padrão. Então, a migração ela pode ser uma migração internacional. A pessoa pode migrar de um país para o outro, né? Então, esse é um tipo de migração internacional. Existe a migração interna, né, que ela pode ser ainda dividida entre migração interregional e migração intrarregional,
Mas o que que é migração interna? É quando uma pessoa ela migra dentro do seu próprio país, né? Por exemplo, eu sou mineiro, moro em Minas Gerais. Eu posso migrar, vou mudar porque eu recebi uma oferta melhor de trabalho para a região amazônica. Eu vou morar em Manaus, né, no Amazonas. Então, isso é um tipo de migração interna. Uma pessoa que mora em São Luís do Maranhão e recebeu uma oferta de trabalho ou vai estudar no Espírito Santo. Isso é um tipo também de migração interna. E essa migração interna, como eu falei, ela pode ser dividida entre migração interregional e migração intrarregional, né? A migração interregional, vou colocar minha carinha aqui, porque eu acho que vocês não devem estar me vendo. A migração interregional é quando uma pessoa migra dentro de sua própria região. Por exemplo, se eu sair, eu mineiro, morador de Belo Horizonte, saio daqui para trabalhar em São Paulo. São Paulo está dentro da região sudeste do Brasil. Então, eu estou fazendo uma migração interregional. Eu não estou saindo da minha região, né? Se eu saísse daqui, né? Se minha oferta de trabalho fosse para o Rio Grande do Sul, por exemplo, que está na região sul, seria uma migração para outra região. Então, seria um tipo de migração distinta, né? Então, só recapitulando aqui, eu acho que até me confundi aqui explicando para vocês. Migração interregional, inter é fora, né? É esse último exemplo que eu dei, na verdade. Se eu saísse daqui da região sudeste para alguma cidade da região sul. E- Então, gente, dentro desse grupo que eu comentei com vocês agora, de razões para que uma pessoa migre, existe ainda a possibilidade de agrupar esses tipos de migração, que as migrações, elas nem sempre apresentam características iguais. Elas podem apresentar características distintas, né? E essas características distintas possibilitam a gente agrupar esses movimentos dentro de determinadas categorias. Por exemplo, uma migração ela pode ser uma migração internacional, que é quando uma pessoa sai de uma região, desculpa, de uma região não, de um país e vai para o outro. Então, se uma pessoa ela mora no Brasil e ela está indo morar em Portugal, é um tipo de migração internacional. Se uma pessoa mora em Portugal e está vindo morar no Brasil, é um tipo de migração internacional também. Então, a ordem dos fatores aí não muda muito a categoria, não. Mudou de país, é um tipo de migração internacional. Quando essa migração ela ocorre dentro de um mesmo país, é, a gente dá o nome dela de migração interna. Então, se eu moro aqui hoje, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu recebi uma proposta de trabalho para Manaus, no Amazonas, eu mudei para lá, eu estou fazendo um tipo de migração interna. E essa migração interna ela pode ser ainda subdividida em dois tipos de categoria, dois tipos de migração. A migração interregional e a migração intrarregional. A migração interregional é quando você migra para dentro do seu próprio país, mas para uma região diferente. Por exemplo, como eu falei, eu sou mineiro, morador de Belo Horizonte. Eu recebi uma proposta de trabalho para Manaus. Eu me mudei para Manaus. O Amazonas faz parte da região norte e eu morava na região sudeste. Então, são regiões diferentes. Então, eu me mudei de região. Então, é um tipo de migração interregional. Mudei de região. Eu saí da minha região e fui para uma outra região. Se a minha oferta de trabalho fosse em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que são dois estados, né, que estão dentro da região sudeste, eu estaria fazendo um tipo de migração
intrarregional, porque eu estou mudando para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, são, né, 2 estados que estão dentro da região sudeste, então eu não estou saindo da minha região para trabalhar, eu estou permanecendo dentro da minha região, então é uma migração intrarregional, dentro da minha região. Existe também as migrações permanentes, que é quando uma pessoa migra e ela não tem pretensão nenhuma de voltar para seu local de origem. Temos também a migração temporária, que é quando uma pessoa migra, mas ela tem um período ali que ela vai ficar naquele local e depois ela vai retornar para o seu local de origem. Dentro da migração temporária, a gente ainda pode destacar dois grupos, dois subgrupos, desculpa. A migração pendular e a migração sazonal. A migração pendular, também é conhecida como movimento pendular, é quando uma pessoa ela migra diariamente de uma região para outra. Geralmente isso acontece com cidades, uma pessoa sai de uma cidade e vai para outra diariamente. Por exemplo, eu saio de Contagem para trabalhar em Belo Horizonte. Esse é um exemplo de movimento pendular, de migração pendular. Eu vou para Belo Horizonte, trabalho em Belo Horizonte, mas eu durmo em Contagem, eu resido em Contagem. Então a pessoa vai e volta, é como se fosse realmente um pêndulo, vai e volta, né? E a gente ainda tem a migração sazonal. O termo sazonal, ele está muito relacionado às condições climáticas. Por exemplo, uma migração sazonal, ela pode estar relacionada a uma pessoa que sai do seu local de origem e vai trabalhar em outro em função de colheitas, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo bem claro, que é do corte de cana. A gente tem um período certo de corte de cana. O cara plantou a cana vai crescer e tem ali o período de corte. Hoje a gente, claro, tem mecanização, máquinas trabalhando, mas antes a gente tinha um trabalho braçal, né, que as pessoas davam o nome aí de boia fria. Muitas pessoas saíram dos interiores, das cidades do interior, do Nordeste, aqui de Minas Gerais, e iam para regiões produtoras de cana-de-açúcar para trabalhar no corte. Então, ela fazia uma migração temporária, que ela estava migrando somente para trabalhar, durante uma época específica do ano, né? Depois ela retornava para o seu local de origem. Então, ela migra com tempo já de retorno, mas ela fica por um período limitado de tempo naquela região para a qual ela se mudou. Então, é uma coisa sazonal, né? Ela acontece em determinado período do ano. Tem também as migrações espontâneas, quando a pessoa simplesmente fala, vou mudar de vida e vou migrar. Vou para outro país, para outra cidade, vou recomeçar minha vida. E tem a migração forçada. Essa migração forçada, a gente pode dar o exemplo da migração que ocorreu com os povos negros que foram escravizados que foram escravizados, né? Eles foram tirados, né, forçadamente, do continente africano e trouxeram eles para o Brasil, para Cuba, para os Estados Unidos, enfim. E esse é um tipo de migração forçada. Outro tipo de migração forçada também é quando você migra em função de conflitos políticos, né? Você passa a ser perseguido no seu país de origem ou na sua região de origem, né? Esse é um tipo de migração forçada também. Deixa eu diminuir a caixinha aqui para ficar mais fácil para a gente conseguir visualizar o conteúdo do slide. Dentro do movimento, né, dos fluxos migratórios, existem dois indivíduos aí que merecem atenção, que merecem destaque, que é o imigrante e o
emigrante. São palavras que são muito parecidas e até quando a gente fala, a sonoridade é um pouco muito parecida, mas elas têm características, né, conceitos e significados distintos, né? Ambos estão relacionados aí com o ato de migrar, mas elas têm significados distintos. O imigrante é aquela pessoa que está entrando no país, né? Aquela pessoa que imigra. Ela está saindo do seu país de origem e está indo para outro país, ou outra região, ou outra cidade, e vai viver ali. Então, ela tá indo embora do seu país de origem, chegando ali no país onde que ela, né, resolveu morar. É aquele que entra na região ou que entra num país. O imigrante entra. Já o emigrante é aquele indivíduo que vai embora, né? Que ele que está emigrando de um país ou também de uma região, de uma cidade. Ele pegou as coisas dele e olha, estou indo embora, vou para outro lugar. Então ele está emigrando. Emigrando que tá indo. E imigrante é aquele que está chegando, ok? Bom, esse material aqui, esse mapinha de fluxos, deixa eu tirar meu rosto aqui novamente. Esse mapinha de fluxos que vos aparece é um mapinha que ele consta no próprio material do Enseja, né? Se alguém tiver curiosidade, eu espero que todos tenham essa curiosidade de dar uma olhada no material, vocês vão se deparar com esse mapa aqui. Esse mapa, ele mostra, né, os fluxos migratórios do Brasil que ocorreram no século passado. Para quem quiser acompanhar, ele está na página 33 do caderno de Geografia, para o ensino fundamental, e na página 35 do caderno do ensino médio, né? Olhando assim para o mapa, a gente já vê que ele está indicando ali algumas setinhas. Essas setas, na verdade, elas estão... Deixa eu ver se eu consigo o laser aqui. Essas setas, elas estão mostrando movimentos, fluxos, né? Fluxos de um ponto, de uma região para outra. Analisando aqui o nosso primeiro mapinha, a gente consegue ver que existe um fluxo muito grande de pessoas da região Nordeste para a região Sudeste, principalmente para a região Sudeste e para aqui, para o estado de Goiás, na região Centro-Oeste. Há também um fluxo em menor proporção para a região do Pará e para a região do Maranhão, né? E aqui um fluxo de pessoas do Sul para o Paraná, do Rio Grande do Sul para o Paraná. O que caracteriza principalmente esse primeiro mapa aqui é a intensa migração que está ocorrendo, né, dessas regiões, e ela está associada ao êxodo rural. Parte da população rural ela foi expulsa do campo, né, sobretudo em consequência da instalação de médias e grandes propriedades. E essas médias e grandes propriedades começaram a fazer a produção agrícola. E essa produção agrícola ela foi mecanizada com o passar do tempo, as pessoas foram substituindo mão de obra humana por máquinas, e então as pessoas foram expulsas dessas regiões. Expulsas que eu falo porque elas precisavam de melhores condições de trabalho, né? E elas foram procurar principalmente nessas regiões aqui, que são as regiões onde as setinhas chegam. Elas saem da base da seta e chegam na região das pontas das setas.
Uma das características desse tipo de imigração é que as pessoas saem das áreas rurais e vão para as áreas urbanas. Então, a característica do nosso país ela acaba mudando um pouquinho quando esse tipo de imigração acontece. O país torna-se um país mais urbano, né? As pessoas saem do campo, das áreas rurais, em busca de melhores condições de trabalho, de moradia e de saúde. Vale destacar também que a região, quem viu, né, o vídeo da última aula, vai lembrar que eu comentei que durante a década de 40, 50, 60, havia um grande processo de industrialização, até mesmo um processo de industrialização rápido, aqui na região sudeste. Então, isso também serviu como atrativo para que essas pessoas viessem para essas regiões em busca de melhores condições de trabalho. É, Existia a instalação, né, durante esse período, de várias indústrias estrangeiras, principalmente em especial, né, do setor automobilístico, que era, como eu falei na nossa última aula, que eram os carros fortes aí do governo federal. É, e aí, já entre a década de 60 e 70, a gente observa a manutenção desse fluxo, né, de pessoas saindo do Nordeste para o Sudeste, e a gente observa também uma modificação aqui na relação da região Sul com a região Centro-Oeste. É, Isso está relacionado com a ampliação da fronteira agrícola. O que é ampliação da fronteira agrícola? É a formação de novas áreas para a agricultura. Houve uma expansão das áreas para a agricultura. Então, as pessoas que residiam na região sul acabou mudando para o Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, nesse período, não acho que não existia Mato Grosso do Sul, mas mudou para essa região onde a gente tem o Mato Grosso do Sul e para a região de Goiás, né? Fazendo com que as áreas agrícolas elas aumentassem. Então, esse movimento aqui do sul para o centro-oeste não está relacionado muito com a industrialização, não, mas sim com a ampliação da fronteira agrícola. Já esse movimento aqui com destino à Amazônia está relacionado com o garimpo, né? Projetos também agropecuários, a própria construção aí de rodovias como a Transamazônica, como a gente comentou no nosso último encontro, tudo isso impulsionou a imigração de pessoas da região Nordeste para a região Norte, né? Claro que não na mesma proporção do que aconteceu para a região Sudeste. É, Entre a década de 70 e 80, a gente vê uma diversificação maior desses fluxos, né? A gente continua vendo um fluxo de pessoas da região sudeste, da região nordeste para a região sudeste, mas a gente consegue ver um fluxo maior para a região do sudeste para a região amazônica e para a região do centro-oeste. Tudo isso está relacionado aqui no caso do Amazonas, a construção da Zona Franca de Manaus, a própria expansão também da fronteira agrícola aqui em Rondônia. Tudo isso foi incentivado, né? Serviu de incentivo para que as pessoas migrem. O que é importante a gente destacar é que a migração está sempre relacionada com as características, com o fator econômico, né? Ele está sempre impulsionando vários tipos de imigração quando a gente fala dentro do contexto brasileiro. Outra coisa que a gente pode também estar pensando é que em 1920, né, 1930, 1940, a cada 10 brasileiros, 9 moravam no campo. E a partir, né, da década de 50, essa característica acabou se modificando. O Brasil foi se tornando mais urbano. Na década de 60, ele já estava mais ou menos ali
com a igualdade de população no campo com a população em áreas rurais. Já no ano 2000, já há uma população urbana muito maior do que uma população rural. São características, né, que modificam o nosso país, né? O nosso país ele começa a se tornar, ele se consolida com um país predominantemente urbano. As pessoas moram mais dentro da área, as pessoas moram mais dentro da área urbana. Então isso tem a migração, ela tem um efeito muito marcante nas condições espaciais, né, do nosso país, na distribuição das cidades, da distribuição, até mesmo no quesito da expansão da fronteira, tá difícil hoje, hein? Da fronteira agrícola. É um tema bastante interessante, é um tema que ele merece a gente discutir, se aprofundar um pouco mais, porque esse movimento que a gente observou nesses 3 mapas aqui, ele vai interferir em várias outras características do espaço que a gente vai trabalhar nas aulas seguintes, né? E aí com certeza eu vou voltar um pouquinho nesse assunto, principalmente quando eu estiver falando de urbanização, né? Estiver falando de agricultura, eu vou voltar nesse assunto. Então, quem tiver interesse, como eu falei, esse conteúdo está na página 33 da apostila de Geografia do Ensino Fundamental e na página 35 da apostila do Ensino Médio, né, dentro do caderno de Ciências Humanas para o ensino médio e do caderno de Geografia e História para o ensino fundamental. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu falei no nosso último encontro, estou à disposição para que quem tiver interesse de tirar alguma dúvida ou se aprofundar no assunto. Até mais, pessoal.